Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Eu irei fazer uma curta declaração e depois ficarei disponível para todas as questões, perguntas, esclarecimentos que entenderem por necessário. Eu queria começar por dizer que todo este processo em torno do Banco Espírito Santo, o processo BES, fica também assinalado e marcado por uma sucessão de fugas de informação que, neste caso concreto, e para além de politicamente serem reprováveis e condenáveis, tiveram um impacto intenso na própria matéria que estava a ser alvo da intervenção do Governo e do Banco de Portugal. Na sequência dessas fugas de informação, a realidade é que as ações do BES continuaram em bolsa durante 2 dias e com o conjunto de informação e contra-informação que circulou, de manipulação de informação, isso traduziu-se numa deterioração do valor do BES em cerca de 70% do seu valor. Estes 70% do seu valor tornaram para o Estado, para os contribuintes, para o próprio setor bancário e financeiro, o problema do BES ainda maior do que ele já era. E é por essa razão que o Bloco de Esquerda não compreende que o Governo, ao fim de tanto tempo, ainda não tenha tido uma palavra, uma atitude relativamente a estas fugas de informação. Eu queria recordar que não é a primeira vez que isto se verifica e que, sendo certo que neste caso a CMVM está a averiguar, a procurar perceber se sim ou não houve manipulação do mercado, informação privilegiada que não devia ter havido, independentemente dessa averiguação, é preciso também esclarecer no plano político como é que é possível, mais uma vez, que um comentador de uma televisão, na véspera do Banco de Portugal anunciar aquilo que anunciou ao país, esse comentador, ex-presidente do PSD, foi, na sua intervenção, na sua narrativa, completamente esclarecedor sobre aquilo que no dia seguinte o Governador do Banco de Portugal ia anunciar relativamente ao BES. E a pergunta que se tem que fazer é como é que, eu estou a falar do Dr. Luís Marques Mendes, como é que o Dr. Luís Marques Mendes tomou conhecimento tão pormenorizado daquilo que só 24 horas depois foi anunciado. E se o Dr. Luís Marques Mendes soube, também temos que saber que outros altos dirigentes do PSD, ou mesmo que não sendo do PSD, tomaram conhecimento. E perguntar também quem teve durante aqueles 2 dias conhecimento do que ia acontecer no BES e que tenha contactos profissionais ou políticos de grande proximidade com grandes empresas, com sociedades financeiras, com outras entidades bancárias. E perguntam-me se eu estou a pensar em alguém em concreto. Estou a pensar em muita gente, mas todos nós sabemos quais foram as empresas que levantaram os seus depósitos, quais foram as empresas que foram a tempo de vender as suas ações. E não podemos ignorar que, por exemplo, o Dr. José Luís Arnaud é, digamos, da Lehman Brothers, e sabemos que essa foi uma das sociedades que vendeu, no caso concreto, 4 milhões de ações. É preciso esclarecer isto tudo e o Governo não pode continuar silencioso. Não é a primeira vez que o Dr. Luís Marques Mendes funciona como que um porta-voz do Governo, mas isto degrada a imagem das instituições, é negativo para a imagem da democracia e não é aceitável que órgãos de soberania estejam sistematicamente sujeitos a fugas de informação. Neste caso, o que faltou em esclarecimento, informação, transparência, verdade, sobrou, pelo contrário, em informação manipulada, em informação dirigida a certos privilegiados e também a ocultação de informação. Eu queria, antes de terminar, lembrar o seguinte: o Governo e o Banco de Portugal ocultaram mais do que informaram. E reparem, se não fosse a publicação por parte de um escritório de advogados no seu site, através de uma newsletter,
da ata do Conselho de Administração do Banco de Portugal, que aprovou o conjunto de decisões relativamente ao BES, e ainda hoje o país não sabia muitos dos elementos dessa operação decidida pelo Governo e pelo Banco de Portugal. E recordo o papel do BCE, os empréstimos de emergência, a cronologia do próprio processo. Soubemos disto não porque o Governador ou o Ministro das Finanças ou alguém do Governo tivesse informado o país, mas, pelo contrário, soube-se através de uma ata de uma sociedade de advogados. É estranho e não há nenhum esclarecimento sobre isso. E quero também recordar que, neste caso concreto, quem devia ter sido informado, no caso da CMVM, não foi, mas, pelos vistos, há quem não devia ter sido informado e que tenha sido informado. Ora, isto não está certo. Isto é uma imagem negativa da democracia e das instituições. Sobretudo em torno de um problema em que há uma ameaça tão grande sobre as finanças públicas e sobre os contribuintes, sobre o setor financeiro e sobre a economia portuguesa. E é por essa razão que nós não compreendemos que o Governo nada diga, nada faça, nada esclareça. Nós consideramos inadiável que o Governo determine, o Primeiro-Ministro determine a realização de uma sindicância ao Governo, ao Conselho de Ministros, para que haja um completo esclarecimento sobre estas fugas de informação. E que essa sindicância deve ser dirigida por um juiz escolhido e indicado pelo Conselho Superior da Magistratura. Nós não consideramos que estas fugas de informação que se vêm repetindo possam ficar impunes e possam não ter um esclarecimento e possam não ter um fim, porque é necessário para o bem da democracia, para a imagem das instituições, para o funcionamento, bom funcionamento das instituições, é necessário que haja transparência, informação e esclarecimento, mas a democracia dispensa bem fugas de informação. E queria terminar sublinhando que não se trata de comentário político, trata-se de dar notícias que são confirmadas, divulgadas oficialmente no dia seguinte por quem as devia dizer. É bom distinguir isso.